Olá pessoal, tudo bem? Então, vou passar aqui algumas rápidas instruções sobre a questão do pôster, até em função de algumas dúvidas que surgiram, que talvez sejam coletivas, e também algumas dicas que são novidades, né, que eu percebi no último congresso que eu fui e gostaria de estar compartilhando com vocês, né? Lembrando que, né, não, com relação às novidades, não entra em questão de avaliação, né, mais para título de curiosidade e também, né, para futuros eventos que vocês forem participar, usar de algumas estratégias, né, mas também algumas dicas, né, que eu considero importantes. Bom, então é o seguinte, primeiramente, né, nós temos que ter muito cuidado com o pôster, porque alguns pôsteres não podem ter esta característica de ser meramente questões escritas que perde na questão da comunicação. Um bom pôster científico ele tem uma comunicação autossuficiente que vai além da parte escrita, né? Esse é um detalhe importante. Tem que ter, então, alguns recursos, né, como highlights, graphical abstracts, entre outras estratégias, para que ele se torne realmente interativo, né? E alguns cuidados mínimos que são necessários, né? Por exemplo, o alinhamento das margens que deve acontecer, né? O tamanho da fonte adequado, né? A questão, né, de realmente passar as informações de uma certa forma, né, atraente, ter todos os itens obrigatórios, como a questão, por exemplo, da referência, que aqui não apareceu, foi direto para os parceiros, né? Então são alguns cuidados, né, importantes que devem ser considerados. Daí, então, por isso que eu faço o template, no caso aí, artigo de revisão, né, com algumas informações, né, que são, né, a questão do título, a questão da apresentação. Isso pode variar de algum congresso para outro, né, mas geralmente são regras padrões. A questão de deixar claro, de uma forma resumida, a introdução e o objetivo, de deixar claro, né, a questão do problema de pesquisa, sempre atento, né, a comunicações alternativas, né, como figuras, né, que direcionam, né, e facilitam o entendimento, né, do que se vem, né, a ser falado. A questão, né, de uso de elementos que são obrigatórios. Tudo aquilo que já vem de um método consagrado, a gente mantém. A gente pode mudar o layout, a forma, mas a sequência, a essência não tem como mudar, né? Então, o método Prisma, assim como a questão, né, da apresentação dos resultados, devem ser mantidas, né? E outras maneiras, né? Pode-se usar tabela ou não, mas sempre tem que ter aquela questão de resultados, discussões, né? E outros elementos importantes, né? Daí um outro detalhe importante, né, é no uso, para quem for usar o PowerPoint, né, ele apresenta mais recursos que o Canva em algumas situações, que é a questão de usar, né, esses modelos que geram, né, um template com um tamanho reduzido. Por que disso? Porque na hora que vocês forem imprimir, se usar, né, o tamanho convencional, perde a nitidez e o pôster fica horrível. Então, fazendo ele uma versão menor, quando ele é então, né, prospectado para o tamanho esperado, que geralmente é 90 por 60, né, ele fica com uma boa visibilidade, né? Então essa é uma dica. A outra questão, né, é referente ao tamanho da fonte. Geralmente se usa e tem recomendações, né, da fonte ser 32, né, número 32, né? Mas pode ser também 28, no mínimo. De 28 a 32 fica um tamanho bom, né? Porque seria aquele tamanho, né, que a gente digitando, por exemplo, no Word convencional, apareceria e daria para ler completamente, né? Não pode ser muito pequeno, né, e também não pode ser muito grande, porque aí com certeza vai faltar informação. E o grande desafio do pôster é sintetizar o máximo de informações possíveis, né, de uma forma clara e atraente. Então, sugestão, né, 28 a 32. Alguns congressos dão essa dica já, outros não, mas já fica anotado para vocês dessa variação aceitável, né? E a questão de usar, né, as figuras, né? Aqui seria, gente, o prisma antigo, tá? Ele é bem mais simplificado, né? Só tinha esquema booleano, isso gerava realmente uma dificuldade de fazer certas pesquisas, né? Mas manter também de uma forma legível, né, e clara. Além disso, né, o que é importante considerar, né? Temos a questão da tabela, né? Eu deixei aqui a tabela. Ela é um elemento opcional, porque não é uma questão, né, obrigatória para apresentações, mas ela pode ser muito importante e auxiliar
né, na comunicação, sintetizando informações que talvez o texto ficasse muito extenso, né? Então, por exemplo, né, se dá uma ênfase à questão temporal, né, dá uma ênfase à questão, né, dos objetivos ou do tipo de estudo que foi realizado. Às vezes ficar falando, escrito não fica legal. Daí, então, o ideal, né, seria realmente fazer, então, né, um acoplamento, né, uma junção de pelo menos 4, né, mais que 4 já fica ruim. 4 artigos que se destacam para, né, reforçar a ideia. Mas, cuidados especiais, né? Não fazer print direto, porque, por exemplo, aqui estava na versão português do Word, né? Ele alerta, né, que são palavras estranhas ao português, e isso fica feio, tá? Isso não fica legal. Garantir, né, uma boa visibilidade e até mesmo editar, tirar algumas informações, né? Talvez não seja interessante o país, pode tirar, mas é um recurso. Esse quadro, tabela, é um recurso que às vezes se torna útil, né? E aí, conversando, tendo orientações, né, a gente recomenda ou não o uso. Mas, né, um dos desafios que eu comentei com vocês referente ao pôster é sintetizar as informações, né? Talvez colocar a tabela tira espaço porque tem muita coisa legal que eu estou escrevendo, né? Ficar só escrito não fica bom, né? Então, uma alternativa que tem sido bastante utilizada, né, são aqueles pesquisadores, né, que encontraram uma brecha de levar mais informações, né? De que maneira, né? Esse pôster aqui, por exemplo, né, ele quis colocar uma tabela, né, não cabia, ele transformou a informação no QR Code, na nuvem, e colocou o QR Code, né, e dava a explicação, né, que aqui, com o celular, a pessoa conseguiria ver, né, os principais trabalhos e tal. Aí colocou a tabela até completa e tudo mais. Isso vale para algumas fotos, isso vale para alguns gráficos que não caibam, né? Isso vale para, né, imagens que sejam interessantes, né? Ou até reportagens também, né? Um pôster também que fez muito parecido com o que eu apresentei para vocês na aula, né? De trazer informações, né, da mídia comum, né, para reforçar a questão da discussão que ele estava fazendo, né? Então, são recursos interessantes. Não existe uma normatização em relação a isso, né? Mas é permitido, né? Então, fica interessante, fica uma dica, né, para os próximos pôsteres, né? Quem quiser também tentar aqui, pode tentar, fica uma sugestão. Daí, com relação ao layout, né? Podem mudar, só não pode mudar, né, etapas, né? As etapas do Prisma são essa. Se eu quiser colocar em quadrados dessa forma, pode ficar, né? A questão, né, da apresentação dos resultados, né? São 3 etapas, incluindo booleano, né? A questão, né, do somatório, né, redução dos artigos, pode também, né? Daí, então, fica a critério de cada um, né, de trazer, né, a forma variada, né? Esse aqui também ficou muito bom, o único senão deles foi o não alinhamento, né, das colunas, mas pode também aí ficar à vontade para criar o modelo de vocês, exceto quando o Congresso falar, temos o template assim, né? Quando eles mandam o formato, a gente tem que obedecer. Quando não falam, aí vale a criatividade de cada um. Ok? Então são essas, né, gente? Qualquer dúvida, amanhã até meia-noite, fico à disposição de vocês, né? As correções começarão a partir de sexta-feira de manhã, tá bom? Estou, então, à disposição. Bom trabalho para vocês. Dúvida, só chamar.